Olá pessoal, bem, aqui nesse vídeo algumas explicações aqui sobre os exercícios aí da atividade 4. Então o exercício 1 pede que crie uma classe para representar uma casa e crie instâncias desta classe em uma classe de execução chamada cidade. Observação: a classe casa deve possuir atributos de acordo com os cômodos que possui, e cada atributo deverá possuir visibilidades diferentes. Então vamos focar aqui nesse assunto de visibilidades dos atributos. Então vou começar aqui criando um novo projeto e a minha classe deverá chamar casa. Não, primeiro é o nome do projeto, né? Exercício 1, semana 4. Bom, então vou começar aqui criando uma classe chamada casa. Com um pacote chamado controle. É importante que se crie esse pacote aqui. Bom, então está aqui minha classe casa. Então eu vou criar alguns atributos aqui, tipo código, né? Do tipo string. Vou criar um atributo chamado sala do tipo inteiro. E vou criar um atributo quarto do tipo inteiro também. E vou criar um atributo cozinha do tipo inteiro também. Ok? Bom, do jeito que está aqui, esses atributos aqui foram criados aqui no modo padrão, sem nenhum modificador. Nesse modo padrão, modificador é esse nome que a gente coloca aqui, ó, antes de criar o atributo public. Isso eu estou modificando a visibilidade desse atributo. Ou seja, ele é do tipo público, todo mundo, em qualquer lugar do seu projeto, vai enxergar esse atributo código, se eu deixar ele desse jeito aqui. Ok? Então vamos tirar isso aqui. Isso se chama então modificador. Bom, temos basicamente 4 tipos de modificadores. O public, que ele tem uma visibilidade global. Ou seja, em qualquer lugar do seu projeto, esse atributo vai ser enxergado por qualquer um, dentro de classes diferentes, em qualquer lugar. O modificador protected aí já é diferente, né? Ele vai ser visível somente dentro do pacote, para as classes que estão dentro do mesmo pacote. Então, ó, visível para classes que estejam no mesmo pacote. Por isso que é importante criar aquele package. Sem nenhum modificador, o atributo vai ser visível somente para classes dentro do pacote também.
diferença é que ele não será visível para subclasses. Ok? E com o modificador private, ele só será visível somente será visível dentro da classe. Então, com o modificador private, somente a classe que tem acesso a esse modificador. Ele não é exposto para nenhum outro lugar. Ok? Então, são esses aí os 4 tipos de modificadores que alteram a visibilidade dos atributos. Então, ele pediu que os modificadores tenham visibilidades diferentes. Então, vamos colocar aqui, igual eu postei lá. Esse primeiro aqui, que é o código, vou colocar uma visibilidade private. Ok? O que vai acontecer então? Ele vai ser somente visível dentro dessa classe. Só os métodos dessa classe aqui que vão enxergar esse atributo. Sala eu vou colocar como public. Então, em qualquer lugar do seu programa, em outra classe, né, na classe de execução, ele vai ser enxergado em qualquer lugar. O quarto aqui eu vou colocar um modificador diferente. Protected. Então ele vai ser visível, ó, somente para as classes que estão no mesmo pacote. Ok? Então, se eu criar outra classe aqui dentro desse pacote controle, eu vou conseguir enxergar o atributo quarto. E o quarto tipo de modificador aqui é o sem nenhum, sem nada, é o padrão do Java. Ok? Beleza, então vamos comprovar algumas coisas aqui. Vou salvar essa classe aqui. Tirar esses acentos aqui que estão atrapalhando aqui. Bom, salvei a classe casa e vou criar uma classe de execução chamada cidade, como foi pedido no exercício. Ok? Então, botão direito aqui em controle, porque essa classe vai ser criada aqui dentro. New class. Como vai ser uma classe de execução, classe de execução é a que vai executar o programa, né? Eu vou escolher aqui, ó, esse aqui para ele criar o método main, ok? Automaticamente ele vai criar para mim o método main. Finish. Beleza, já criou aqui, ó, esse public static void main string args. Vou tirar isso aqui. Beleza, então vamos ver se eu consigo acessar aquele atributo que eu defini como
private, que é o código, né? Vamos ver se eu consigo acessar ele daqui. Primeiro vou instanciar um objeto aqui. Esse objeto é do tipo casa, que é aquela minha classe que eu acabei de criar. E esse objeto vai chamar C1. Ok? Ele recebe new casa, que é a classe. Esse é o modo de se construir um objeto. O new aqui tem a função de construtor, né? Eu pus case, é casa. Isso. Então, construir um objeto, que esse objeto vai chamar C1. Então, se eu fizer isso aqui, ó, C1, ponto, eu quero alterar o código, né? Nem aparece na minha lista. Aqui, ó, o código. Porque ele é um atributo que está definido como private. Ele só é visível aqui dentro dessa classe casa. Em qualquer outra classe eu não consigo visualizar esse atributo código, porque ele está com o modificador private. Então a visibilidade dele é só aqui dentro, ok? Já se eu quiser acessar o atributo sala, eu vou conseguir. Então vamos lá, pontinho sala, aqui ó, tem ele aqui, ok? Código não aparece aqui nessa lista, porque ele está definido como private. Mas ó, casa, quer dizer, quarto e sala aparecem aqui, ok? Então, vamos lá. Se eu quiser acessar quarto aqui, ó, ele é do tipo inteiro, já vi lá, né? Ok? Beleza. Então, como que eu acesso o atributo código? Então, vamos ver. Na classe casa, o meu atributo código está definido como um atributo privado. Ele só é enxergado aqui dentro. Como que eu exponho o código para ser alterado? Eu tenho que criar um método. Ok? Um método do tipo público. Esse método vai ser enxergado em qualquer lugar do meu projeto. Então vou criar um método aqui que não retorna nada, do tipo void, né? Chamado recebe código. Esse método vai receber um argumento chamado código, que vai ser do tipo string. Ok? Abro chave aqui e fecho, né? Não, eu abri lá, ele já fechou. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu quero alterar a variável código, que ela só é visível aqui dentro dessa classe casa, ok? Então, através desse método, eu vou receber um código por essa variável aqui, ó, que é do tipo string, ok? E esse código eu vou atribuir ele, esse código aqui, ó, eu vou atribuir ele à minha variável código. Então, código recebe code, ok? Então, ó, criando um método público, eu consigo ter controle ao acesso a essa variável código, que ninguém consegue enxergar esse código. Ninguém consegue enxergar e nem alterar. Então aqui dentro eu posso pôr condições para, né, restritas, posso colocar aqui minha regra de negócio aqui dentro que validar esse código. Tem várias vantagens para se usar um atributo do tipo private. Na realidade, pelo que eu andei vendo aqui, mais para frente nós vamos usar somente isso e controlar todos os acessos aos atributos através de métodos.
ok? Bom, então vamos salvar aqui e ver o que acontece lá na classe cidade. Bom, eu tenho um método lá que chama recebe código, né? Isso, recebe código. Então, C1, que é o meu objeto, ponto, recebe código, já até aparece aqui, ó. Comecei a digitar, ele já me mostrou aqui. Clico aqui, dou Enter, ele já preenche lá para mim. Recebe código. Ele já me mostra aqui, ó, que a variável code é do tipo string, então tem que colocar uma string aqui. Vou deletar isso aqui, colocar aqui 0001. Ok? Então, ó, através desse método recebe código, eu estou passando um argumento do tipo string, que esse argumento então vai entrar na variável ou no atributo código, através do meu método recebe código. Ele não vai entrar direto, ele tem que passar por esse método aqui, que eu posso fazer várias validações aqui, controles, vários tipos de controle com if, né? Por exemplo, se o código for diferente de 0001, não aceita, ok? Então posso controlar tudo isso aqui. Então, salvar aqui. Então vamos executar aqui minha classe de execução. Só que se eu executar aqui agora não vai acontecer nada. Então quer dizer, vai acontecer, mas não vai mostrar nada, né? Então esse 0001 vai ser atribuído ao atributo código através do meu método recebe código, ok? Vou criar um outro método aqui para a gente ver o que aconteceu aqui com o conteúdo aqui do atributo código. Então meu outro método vai ser do tipo público também, não vai retornar nada e vai se chamar mostrar código. Ok? Abre e fecha. Isso. Então aqui, o que eu vou fazer? Escrevo ciso e dou Ctrl espaço. Ele já preenche ali para mim. E aqui eu vou mostrar o conteúdo da variável ou do atributo código. Ok? Então, se eu executar esse método aqui, ó, mostrar código, o que esse método faz? Apenas imprime o conteúdo de código que está protegido aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Então, C1, que é o meu objeto. Vou chamar então o método mostrar código. Já até aparece aqui, ó. Quando eu comecei a digitar, ele mostrou, dou clique, dou Enter, ele já preenche ali para mim. Só isso, mostrar código. Ok? Então agora vou salvar aqui, né? Antes de executar. E se eu executar agora, ele vai aparecer aqui embaixo aqui. Ok? Esse 0001. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Olha lá. Ele executou o método recebe código, eu atribuí 001, depois ele foi lá e através do método mostrar código, ele mostrou aqui para mim no console isso aqui. Vamos ver se ele mostra outra coisa. Ok? Alterei o conteúdo ali do código, dou um executar, olha lá. Ok? Então eu não posso mexer no atributo código aqui diretamente, igual eu fiz com o quarto, né? Porque código está definido como private. E na próxima aula a gente vai ver que se todos os atributos estiverem definidos como private,
a sua classe está encapsulada, ou seja, está totalmente escondida, né? Só através dos métodos para ter acesso aos atributos. Ok? Até a próxima.